Olá, gente querida! Que alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno da Santa Palavra de Deus. Hoje a igreja celebra a memória de São Domingos, que é o grande missionário, o grande apóstolo do Rosário. Ele, sobretudo, espalhou pelo mundo afora a devoção do Santo Terço. Um grande pregador, um grande missionário, fundador da Ordem dos Pregadores ou os Dominicanos. Naquele século XIII, ele evangelizou grande parte, especialmente no sul da França e em outras regiões. O texto de hoje nos ajuda a compreender uma cura que Jesus realiza por pura compaixão e misericórdia, mas ao mesmo tempo, Jesus nos ajuda a compreender o poder da fé. A igreja continua a mesma missão de Jesus pelo poder da fé. O texto do Evangelho é de Mateus 17, de 14 a 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé, do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aí, meus irmãos, minhas irmãs, esse texto tão bonito. Começa com o pedido de cura do filho da parte de um homem. Tudo indica que esse primeiro pedido é à distância. O rapaz não aparece. Depois o menino endemoniado aparece e, na verdade, Jesus realiza um exorcismo, expulsa o espírito impuro. O texto termina com uma reflexão belíssima sobre a incapacidade dos discípulos de curá-lo, e a resposta e a catequese de Jesus é sobre a pouca fé que os discípulos possuem, e por isso, para quem tem fé, tudo é possível. O texto se transforma num relato didático e edificante. Acompanhemos então agora o texto, versículos 14 e 15. Nestes dois versículos se introduz o tema. O pai faz o pedido a Jesus pelo seu filho e o menino é dito lunático. Muitas Bíblias traduzem por epiléptico. A palavra grega é da mesma raiz de lua. Muito provavelmente, o menino tem surtos de vez em quando. Segundo as tradições antigas, isso se devia aos ciclos da lua. Então ele tem períodos sem plena consciência. Na antiguidade se imaginava que tinha a ver com os ciclos da lua. O homem faz um pedido com muita humildade. Ele se ajoelha e pede: tem piedade. E recorda inclusive o perigo que o filho vive. Ser jogado no fogo e na água é um modo de dizer: ele vive muitos perigos por causa dessa doença.
fogo e água simbolizam, na verdade, a totalidade. Isto é, o menino vive em perigo de morte. O versículo 16 apresenta uma outra notícia. Este homem já havia levado o filho aos discípulos, e os discípulos não foram capazes de curá-lo. É ocasião para que Jesus, no versículo 17, faça uma verdadeira reprovação, uma queixa profunda para com os discípulos, exatamente porque os discípulos se apresentam com pouca fé. Obviamente que a queixa de Jesus ultrapassa a própria cena. A lamentação de Jesus é uma lamentação global e complexa sobre a reação não somente dos discípulos, mas de muitas outras pessoas diante de sua missão. Gente sem fé, gente fraca na fé, gente de pouca fé. O versículo 18 é o miolo dessa primeira parte do relato, o relato da cura. De modo muito sucinto, o versículo 18 diz que Jesus realizou a cura, agora, na verdade, um exorcismo. Jesus limpa, purifica e liberta o rapaz endemoninhado, libertando-o do poder maléfico destas forças maléficas que o escravizam. O versículo 18, na verdade, é muito sucinto, é simples. E o texto que era ou deveria ser uma cura ou um exorcismo, nos versículos 19 e 20, se transforma, na verdade, num texto didático, edificante, uma catequese sobre a pouca fé da igreja e sobre a necessidade de ter fé. Jesus diz que os discípulos não realizaram a cura por causa de sua fé pequena. Por isso, fracassaram. E aí aparece no versículo 20 um dito muito interessante. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, teremos capacidade de falar com a montanha, de dar uma ordem, e a montanha sairia do lugar. Obviamente, isso é uma hipérbole teológica para expressar uma coisa impossível. Isto é, nada é impossível para quem tem fé. No Evangelho de Marcos, o texto paralelo está em Marcos 9, 29. Ali se diz, um versículo a mais, que esse tipo de demônio só pode ser expulso pelo poder da oração e também do jejum. Alguns manuscritos do Evangelho de Mateus conservaram esse versículo. Assim temos essa tríade: fé, oração e jejum. Mas a catequese mais profunda é sobre o poder da fé. E a fé pode ser compreendida como uma adesão existencial a Cristo Jesus, como também o acatamento das verdades fundamentais. A fé tem esse elemento racional de acolhimento das verdades fundamentais que são propostas por Cristo e pelo Evangelho. Mas, fundamentalmente, a fé é essa confiança inabalável, esta fidelidade e esta obediência ao projeto do Pai. Essa confiança profunda em Deus, esta fidelidade profunda ao projeto de Deus, a obediência absoluta à vontade de Deus. Assim, a Igreja só será capaz de vencer o mal pelo poder da fé. Numa palavra, aquilo que era inicialmente a cura de um rapaz lunático transforma-se, na verdade, numa instrução bonita sobre a fé. Obviamente que Jesus cura o rapaz por pura compaixão, por piedade, por misericórdia. Mas depois, Jesus ajuda as comunidades mateanas a compreenderem que a quem tem fé, nada é impossível. E Jesus doa ao ser humano o poder da fé. O poder do Filho de Deus é transmitido aos discípulos, é transmitido à igreja. Então aqui está um ponto fundamental. O que está em jogo, na verdade, é uma crise vivida
pelas comunidades de Mateus e pela igreja de todos os tempos. Depois da partida de Jesus, ele não permanece mais fisicamente em nosso meio. A grande pergunta para nós é: como podemos agir sem a presença física de Jesus? Isto é, como continuar a missão de Jesus sem a sua presença física no meio de nós? Os discípulos fracassaram e por isso eles se perguntam como devem fazer. Isto é, quem escuta Jesus, quem tem fé em Jesus, quem acredita nele, já venceu o poder do mal. Porque a fé é a presença desse ausente. É o ausente que, na verdade, está presente pelo poder do seu Espírito. Quem tem fé, na verdade, age porque Deus nos escuta e realiza a sua santa palavra. Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Vocês tenham um abençoado final de semana. Recorde que a palavra aquece o coração, renova em nós o poder da fé, mas é a Eucaristia quem nos lança para a missão. Um abraço a você. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.